A paz, irmãos. Eu vou começar aqui a terceira parte desse vídeo com a leitura do capítulo 9 de Apocalipse, o toque da quinta trombeta. Diz assim: O quinto anjo tocou a trombeta e viu uma estrela caída do céu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Ela abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço, como fumaça de grande fornalha. E com a fumaceira saída do poço, escureceu-se o sol e o ar. Também da fumaça saíram gafanhotos para a terra, e foi-lhes dado poder como o que tem os escorpiões da terra. E foi-lhes dito que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, e tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. E foi-lhes dito, ou melhor, foi-lhes também dado, não que os matassem, e sim que os atormentassem durante 5 meses. E o seu tormento era como o tormento de escorpiões, quando fere o homem. Naqueles dias, os homens buscarão a morte, e não a acharão. Também terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. O aspecto dos gafanhotos era semelhante a cavalos, preparados para a peleja. Na sua cabeça havia como que coroas parecendo de ouro, e o seu rosto era como o rosto de homem. Tinham também cabelos, como cabelos de mulher, os seus dentes como dentes de leão. Tinham couraças, como couraças de ferro. O barulho que as suas asas faziam era como o barulho de carros, de muitos cavalos, quando correm a peleja. Tinham ainda cauda, como escorpiões, e ferrão na cauda. Tinham poder para causar dano aos homens, por 5 meses. E tinham sobre eles, como seu rei, o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon, e em grego, Apolion. O primeiro ai passou. Eis que depois destas coisas, vem ainda 2 ais. Eu vou ler até o verso 12, por enquanto. E agora, irmãos, vamos observar aqui o capítulo 9. Aqui está descrevendo o toque da quinta trombeta, assim como foi o meu sonho lá em 2020, onde eu vi o toque da quinta trombeta no meu sonho. Eu vi a estrela caindo do céu, como eu relatei no primeiro vídeo. A estrela caindo do céu sobre as águas do mar, e depois eu vi as ondas e os gafanhotos. E quando a gente analisa aqui o texto, o que está escrito? O quinto anjo tocou a trombeta. Nós sabemos que esse toque de trombeta, ele tem o contexto de anunciação, tem o contexto de profecia, assim como está em Ezequiel 33, por exemplo. Aqui em Ezequiel capítulo 33, nós vemos que o contexto de toques de trombetas simboliza o aviso da profecia. No versículo 7, o Senhor diz: A ti, pois, ó filho do homem, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás as palavras da minha boca, e lhe darás aviso da minha parte. Se eu disser ao perverso, ó perverso, certamente morrerá, e tu não falares para avisar o perverso do seu caminho, morrerá esse perverso na sua iniquidade, mas o seu sangue eu demandarei de ti. Mas se falares ao perverso para o avisar do seu caminho, para que dele se converta, e ele não se converter do seu caminho, morrerá ele na sua iniquidade, mas tu livraste a tua alma.
Então, irmãos, a gente vê aqui que o toque de trombeta simboliza uma pessoa sendo colocada pelo Senhor como atalaia, como mensageiro. A palavra anjo significa mensageiro. Então, quando o Senhor envia alguém como mensageiro para o povo, através de seu espírito, ele está enviando como que um anjo. É um sinônimo. Então, quando ele estava levantando Ezequiel como atalaia, ele ouviria as palavras da boca do Senhor e lhes daria aviso da parte do Senhor. Aqui, quando a gente olha para Isaías 58, nós vemos também o mesmo contexto. Aqui está escrito em Isaías 58: clama a plenos pulmões e não te detenhas, ergue a voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Então a gente vê que o toque da trombeta ele não se refere a anjos no céu exatamente, mas aqueles que o Senhor levantaria do seu povo como mensageiros nesse tempo para alertar os outros, para erguer a sua voz como trombeta e anunciar ao povo o que o Senhor estava revelando. Então, quando nós vemos aqui que o quinto anjo tocou a trombeta, representa os mensageiros do Senhor sendo levantados para falar. E o que João vê aqui na sua visão relacionado a esse alerta? Qual é o fato que deve ser alertado ao povo pelos atalaias, pelos mensageiros? Ele vê uma estrela caída do céu à terra. Nós sabemos que a estrela que caiu do céu à terra é o inimigo. O Senhor Jesus disse em Lucas 10:18 que ele via Satanás caindo como um raio. Essa mesma estrela que caiu e enganou Adão e Eva lá no Éden, a estrela caída é o inimigo, é Satanás, vindo dos céus à terra, como um anjo caído. Apesar de que muitos irmãos acabam confundindo esses textos, esse texto de Apocalipse 9 e outros semelhantes, que acabam confundindo com queda de meteoros ou fenômenos nos céus. Mas não é disso que se trata, irmãos. Não é isso, não é meteoro. É a estrela caída que João vê na sua visão. E aqui, o que está sendo mostrado? E foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Por que foi dada a essa estrela, que é Satanás, é o adversário? Foi dada a chave do poço do abismo. Chave nós sabemos que é acesso. É um símbolo de acesso a algo, um tipo de autoridade, um tipo de poder. E a essa estrela foi dada a chave do poço do abismo. Para compreender isso, nós precisamos nos lembrar que o abismo, na escritura, é o próprio mar, é o oceano. Apocalipse 17, verso 15, melhor. Diz que, falou-me ainda, as águas que viste, onde a meretriz está assentada, são povos, multidões, nações e línguas. Então aqui está mostrando para nós que as águas na profecia são multidões, povos, nações e línguas. Aqui em cima, no início do capítulo 17, está escrito o seguinte: vendo os 7 anjos que têm as 7 taças e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz que se acha assentada sobre muitas águas. Uma meretriz que se acha sentada sobre muitas águas. E essa meretriz, nós sabemos que é a Grande Babilônia, não é um lugar específico no mundo, mas assim, a própria humanidade num estado de traição de Deus, com prostituição contra Deus. É um espírito e é
algo que se aplica a toda a humanidade, não a um lugar específico. A meretriz se acha assentada sobre muitas águas, e aqui embaixo no verso 15 explica o que são essas águas. As águas que vistem onde a meretriz está assentada são povos, multidões, nações e línguas. Então o mar e o abismo, quando a gente vê esse símbolo nas escrituras, são sempre todos os povos do mundo, todas as nações são o mar, e o mar é o mesmo abismo. Mas então por que foi dada a chave do poço do abismo à estrela caída? Representa, irmãos, quando Satanás se rebelou contra Deus, ele foi destituído do céu, ele foi lançado fora. E aqui embaixo na terra, ele foi jogado. E o Senhor Deus criou Adão e Eva e deu para eles uma lei. A lei era que eles não deveriam comer e nem se aproximar da árvore do conhecimento do bem e do mal. E essa árvore do conhecimento do bem e do mal, nós sabemos que representava que Adão e Eva não deviam trair a Deus, dando ouvidos, buscando conhecimento, buscando uma falsa sabedoria de Satanás, da mesma estrela caída. Porém, quando isso aconteceu, quando Adão e Eva transgrediram o mandamento do Senhor e escolheram dar ouvidos à serpente, o que aconteceu? Quando Adão e Eva transgridem a palavra do Senhor, o Senhor vai prestar contas a Adão. Prestar contas não. O Senhor vai perguntar a Adão o que ele fez e a Eva, cada um dá a sua resposta, e então o Senhor começa a amaldiçoar a serpente, no versículo 14. E ele diz: Então o Senhor Deus disse à serpente: Visto que isso fizeste, que foi levar Adão e Eva ao erro, a tropeçar, corromper ali a primeira parte da humanidade, o que traria consequências para sempre para o povo. Visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás o pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Então aqui o Senhor diz que a serpente era a mais maldita entre todos os animais domésticos e selvagens, era o ser da onde nasceu, né? Toda maldição, todo pecado, toda contaminação se atribui primeiramente a esse ser. E a corrupção que habita hoje no homem, o pecado, não nasceu no homem, mas veio de ouvir e se associar a pessoa e Satanás, a esse anjo, essa estrela caída, precipitada. E aqui na palavra do Senhor ele fala algo. Ele diz que a serpente rastejaria sobre o seu ventre e comeria pó todos os dias da sua vida. Por que a serpente comeria pó todos os dias da sua vida? Nós sabemos que o pó da terra foi da onde o ser humano veio. Nós somos feitos do pó da terra. Por isso que Adão, a palavra Adão vem da palavra Adamá, que é pó da terra. E como o homem, quando o homem ele deu as costas para o seu Criador e desobedeceu a voz do Pai e se aliançou, se associou a Satanás, buscando dele conhecimento, dando ouvidos à sua voz em lugar de dar ouvidos à voz do Senhor, Satanás recebeu pela primeira vez uma legalidade sobre o ser humano, sobre o pó da terra. Ele recebeu o que não existia antes, que é domínio e poder
influência sobre os homens. Por isso o Senhor diz que ele comeria, ou seja, ele devoraria o pó, que é o homem, a própria substância do homem, todos os dias da sua vida. Por quê? Porque a partir desse momento foi estabelecida uma ligação, um elo entre o homem pecador e Satanás. Porque o pecado nasceu de Satanás, veio dele, ele foi o primeiro a pecar. Satanás peca desde o princípio, como o Senhor Jesus disse, e ele transmitiu isso ao homem. Quando ele fez isso, o homem quebra sua aliança com o Pai e passa a ter uma aliança profana, uma conexão terrível com Satanás. E Satanás, sendo o enganador, o usurpador, ele recebe do Senhor, para o castigo do homem, uma legalidade, uma autoridade para devorar o pó todos os dias da sua vida. Por isso entra no ser humano o adoecimento, o sofrimento e a morte. A morte não existia antes, mas passou a existir quando o ser humano se associou a Satanás. Por isso foi dado a ele o devorar o pó todos os dias da sua vida. Foi dado a Satanás o poder de destruir as gerações dos homens por causa dessa sentença. Mas também foi dito que da semente da mulher, da descendência da mulher, nasceria um que feriria a cabeça da serpente e iria libertar o ser humano desse estado de ligação com Satanás, de estar debaixo da sua ação. Então, quando está escrito aqui que foi dada a estrela caída, a chave do poço do abismo, nós não podemos pensar nisso deixando de lado a questão de que o abismo é o mar. E o mar são povos e línguas e nações. E por que seria dada à estrela caída, que é Satanás, a chave desse lugar? Que não é sobre um lugar, mas sobre os homens. Assim como o Senhor Jesus disse em João capítulo 14, verso 30, que Satanás era o príncipe deste mundo. Ele só passou a receber esse título, ele só passou a ter essa capacidade de domínio sobre a terra, de domínio sobre o mundo, quando Adão cedeu do que havia recebido do Pai para ele. Assim como está aqui, João capítulo 14, versículo 29 ao 30. Digo-vos agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vós creiais. E o verso 30 ele diz: já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo, e ele nada tem em mim. Então, o Senhor Jesus disse que Satanás era o príncipe do mundo, ou o príncipe deste mundo, e ele nada tem em mim, porque não havia nenhum tipo de elo ou ligação ou conexão, não havia nenhuma legalidade na pessoa de Jesus para Satanás. Por quê? Porque Cristo nunca transgrediu a lei, ele nunca pecou. A palavra de Deus diz que ele foi tentado em todas as coisas, porém ele nunca pecou. Então, Satanás não tinha qualquer legalidade, não tinha qualquer espaço na pessoa de Cristo, mesmo que ele estava em carne humana, porém ele não agia conforme a carne, ele não transgrediu qualquer mandamento. E o pecado foi o que deu a legalidade a Satanás sobre a humanidade. Por isso ele passou a ser o príncipe deste mundo, porque ele não deveria ser. Este mundo foi criado no princípio de maneira perfeita, e o Senhor deu a Adão e a Eva o reino sobre este mundo. Ele disse
dominem sobre os animais, sobre os peixes, sobre tudo que o Senhor tinha feito. O Senhor tinha o propósito, o objetivo no seu coração de que Adão e Eva fossem os príncipes deste mundo, só que não associado ao inimigo, mas sim governando debaixo do Pai este mundo, debaixo da sua palavra, debaixo das suas ordenanças. Porém, quando Adão transgride pela primeira vez o mandamento e peca, ele cede esse governo e essa dominação para o inimigo, a estrela que caiu do céu. E Satanás passa a ser o príncipe deste mundo e ele passa a ter autoridade sobre este lugar, fisicamente, vamos dizer assim, porém, principalmente sobre os homens. E passa a ver algo que conecta o ser humano ao inimigo, que é o pecado. E como o Senhor Jesus, apesar de vir na carne do pecado, ter descido a esta terra como homem, nascido como homem, nascido de mulher, nascido sob a lei, como está escrito, ele nunca praticou o pecado, ele nunca transgrediu. Por isso Satanás não tinha qualquer legalidade sobre ele. Ele diz: aí vem o príncipe do mundo e ele nada tem em mim. Contudo, assim procedo para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço como o Pai me ordenou. Então, Jesus disse que Satanás nada tinha nele. Contudo, assim procedo para que o mundo saiba que eu amo o Pai. Por que assim procedo? Porque, sendo Jesus sem nenhum pecado, a morte também não tinha qualquer legalidade sobre ele, muito menos Satanás. Satanás não tinha poder sobre ele e a morte também não tinha poder sobre Cristo, porque ele não tinha transgressão. Mas, por isso ele usa essa palavra, contudo. Apesar de Satanás nada ter em mim e eu nada tenho a ver com o pecado que liga o homem a Satanás, eu vou me submeter a essa situação para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço como o Pai me ordenou. Por isso mesmo o Senhor Jesus ressuscitou dos mortos, porque a morte não poderia contê-lo, porque não tinha legalidade do espírito da morte, que foi uma consequência do homem unir-se a Satanás e ouvir a sua voz. O castigo da morte só existiu quando o ser humano se voltou à estrela caída. Porém, o Senhor Jesus, como ele não tinha pecado, a morte não tinha legalidade sobre ele, por isso a morte não pôde contê-lo. E ele ressuscitou no terceiro dia. Porém, nós vemos aqui a autoridade e a legalidade, o acesso dado à estrela caída, a chave do poço do abismo. Por isso foi dada a ele a chave do poço do abismo, porque ele tem poder sobre as nações. Ele tem acesso aos homens por ocasião do pecado, por ocasião da transgressão. O versículo 2 diz: ela abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço, como fumaça de grande fornalha. E com a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar. Bom, essa questão da fumaça, aqui diz: abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço, como fumaça de grande fornalha. E com a fumaça saída do poço, escureceu-se o sol e o ar. Primeiro que nós não podemos ver esse verso com o ponto de vista literal. Uma fumaça literal, uma cena mesmo acontecendo. Porque nós temos que lembrar que João está tendo uma visão. Então, cada coisa que está escrita aqui foi o que João viu. E João viu cenas que simbolizavam a mensagem. Então, aqui, a fumaça, nós temos que pensar nisso
comparando com outros textos da palavra. Porque, assim como eu acabei de falar sobre a legalidade que a estrela caída recebeu sobre as nações, que é a chave do poço do abismo, mostra o acesso e a conexão de Satanás com os homens por ocasião do pecado. E dessa situação, desse poço que a estrela abre com essa chave, que simboliza essa situação, sobe fumaça, como a fumaça de uma grande fornalha. Quando a gente analisa a questão da fornalha, temos que lembrar que na palavra, a questão do juízo de Deus muitas vezes é representado por fogo. Diversas vezes na palavra, o juízo do Senhor é representado por fogo. Quando ele gera um julgamento, ele faz referência ao fogo. Por exemplo, aqui em Apocalipse 19, ou melhor, 18, Apocalipse 18, verso 9. Os lamentos dos admiradores de Babilônia. Babilônia é o reino, não é um lugar específico, mas é um reino de confusão que se estabeleceu quando o ser humano se aproximou de Satanás e traiu seu Criador. Ali começou o reino de Babilônia sobre a terra e depois só foi piorando até chegar à Torre de Babel, que foi confundida por Deus, foi paralisada com aquela construção que os homens estavam fazendo pelo próprio Senhor. E a partir daí a humanidade só foi se rebelando e o reino de Babilônia só foi crescendo, porque a Babilônia começou quando o ser humano corrompeu-se, se aliançando com as trevas. E aqui no verso 9 diz: Ora, chorarão e se lamentarão sobre ela, sobre a Babilônia, os reis da terra, que com ela se prostituíram e viveram em luxúria, quando virem a fumaceira do seu incêndio. E conservando-se de longe pelo medo do seu tormento, dizem: Ai, ai, tu, grande cidade, Babilônia, tu, poderosa cidade, pois em uma só hora chegou o seu juízo. Então aqui nós vemos que os reis da terra, que são os poderosos deste mundo, estão observando a queda de Babilônia, vendo a fumaça do seu incêndio, porque numa hora chegou o seu juízo. Esse incêndio é um símbolo do próprio juízo, porque nós sabemos que o Senhor, ele é fogo consumidor de tudo aquilo que é pecado, tudo aquilo que é transgressão é consumido pelo juízo de Deus, porque a iniquidade não subsiste perante ele. Então, sempre que o Senhor executa um juízo, ele usa da figura do fogo queimando. Assim como aqui, na visão de João, está sendo descrito um incêndio, e desse incêndio sobe uma fumaça, porque numa hora chegou o juízo de Babilônia. Se a gente for em Joel 2, versículo 30, aqui tem uma coisa que está escrito assim: mostrarei prodígios. Todo esse capítulo, ele tem uma conotação do fim dos tempos, né? O versículo 30 mostra: mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. Nós não podemos pensar nisso de forma literal, exatamente. Nós temos que analisar. Tudo o que está sendo dito aqui tem um contexto do fim dos tempos. Tanto que no versículo 31, a gente vai se lembrar do que está escrito em Mateus 24.
O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Se é antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, nós estamos falando da grande tribulação, dos 7 anos de grande tribulação que acontecem logo antes da vinda do Senhor. Então, aqui diz: mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e coluna de fumaça. O sangue, ele é para que a gente pense na questão da morte, na questão a morte já é uma consequência do pecado, dos juízos do Senhor caindo sobre os homens, caindo sobre a humanidade, por consequência do pecado. O sangue só é derramado sobre a terra por causa desse início da transgressão ali. E isso já é um sinal do juízo de Deus sobre o pecado humano, o sangue sendo derramado. O fogo é novamente uma referência ao juízo do Senhor, mas não um fogo físico, um fogo no contexto espiritual. E colunas de fumaça. A coluna de fumaça é para que a gente lembre exatamente do texto de Apocalipse, quando fala da fumaça do incêndio subindo da grande cidade de Babilônia, por ocasião que o Senhor veio julgar os seus pecados. Não está escrito que os seus pecados se acumularam até o céu. Quais pecados? Os pecados de toda a humanidade, que permanece sem arrependimento, se acumulariam até o céu. E no tempo do fim o Senhor executaria um juízo. Por isso a palavra diz: sai dela, povo meu, para que não incorras nos seus pecados e não participe das suas pragas. Porque quando nós permanecemos sem arrependimento, é como se nós estivéssemos dentro dessa Babilônia, dentro desse reino que se iniciou lá com Adão e Eva, na sua primeira queda. E se nós não nos arrependemos e não procuramos fugir deste estado, dessa situação, nós seremos contados dentro desse pecado e o fogo do Senhor, o seu juízo, vai executar sentenças sobre os pecadores. E o fogo gera fumaça, mas não de uma maneira literal, isso é parte da simbologia da profecia. Se a gente subir mais um pouco aqui, no capítulo 2 de Joel, no verso 3, deixa eu ver. Tocai a trombeta em Sião, novamente o toque de trombeta, assim como em Apocalipse. Tocai a trombeta em Sião. E dai voz de rebate no meu santo monte, perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, já está próximo. Dia de escuridade e densas trevas, dia de nuvens e negridão. Como a alva por sobre os montes, assim se difunde um povo grande e poderoso, qual desde o tempo antigo nunca houve, nem depois dele haverá, pelos anos adiante, de geração em geração. Aqui está dizendo que o dia do Senhor está vindo e que deve-se tocar a trombeta em Sião. E o que é o toque de trombeta? É a voz dos atalaios do Senhor, que devem alertar o povo, devem avisar que a espada vem e que deve se arrepender dos seus pecados e procurar fugir da Babilônia e se distanciar disso, porque o juízo do Senhor virá sobre os pecados. Toque a trombeta em Sião, perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, já está próximo, dia de escuridade e de densas trevas. Lá no Apocalipse, está escrito que da fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar. Se essa fumaça não é algo literal, irmãos, que a gente vai ver nos céus, o que significa isso e por que a fumaça escurece o sol e o ar?
Esse escurecimento, ele se refere ao escurecimento do entendimento, ao escurecimento da compreensão. Assim como em Mateus 25, o Senhor vai contar a parábola das 10 virgens, e ele diz que todas as virgens tinham lâmpadas, mas chegou um momento que a lâmpada das virgens nécias começaram a se apagar. O que simboliza isso? Simboliza falta de entendimento, que a revelação do Senhor não seria mais ouvida por essas virgens loucas, no sentido de que elas seriam enganadas, elas teriam uma falta de compreensão do que estaria acontecendo, por isso a luz começa a se apagar. Dia de escuridade, densas trevas, dia de nuvens e negridão. Se refere à falta de compreensão que viria sobre os povos, sobre as pessoas, inclusive sobre o povo do Senhor, no tempo do fim, para que eles não compreendessem que o dia do Senhor estava perto, como aqui está escrito. E aí ele descreve um exército. Como a alva por sobre os montes, assim se difunde, ou seja, se espalha, um povo grande e poderoso, qual desde o tempo antigo nunca houve, nem depois dele haverá. O Senhor Jesus não fala em Mateus 24 que seria uma tribulação como nunca houve, nem jamais haverá, pelos anos adiante, de geração em geração. À frente dele vai um fogo devorador, atrás chama a brasa. E o que é isso, irmãos? O que for esse fogo não é a destruição por ocasião do pecado, o juízo sobre o pecado? O Senhor está descrevendo um exército de inimigos, um exército de demônios, de espíritos malignos que viriam sobre os homens, assim como vieram lá no início, os homens cederam, foram enganados. À frente dele vai um fogo devorador, atrás chama que abrasa. Aqui a gente vê o fogo de novo. O fogo que está associado a essa fumaça, e tudo isso é sobre o juízo do Senhor, sobre as nações. E aqui tem uma coisa interessante. Diante dele, ou seja, diante desse exército que está sendo descrito, a terra é como o jardim do Éden, mas atrás dele, um deserto assolado. Nada lhe escapa. Aqui está dizendo jardim do Éden porque a gente precisa, é para que a gente se lembre lá de Gênesis. A terra é como o jardim do Éden, mas atrás dele um deserto assolado. É para que a gente se lembre de quem foi que tirou o homem do seu estado perfeito, o estado que o Senhor criou o Éden. O homem no seu estado pleno, sem contaminação. Quem foi que veio e corrompeu, transformou em um deserto assolado a terra que era perfeita como o jardim do Éden? O homem e a mulher, sem pecado, sem transgressão, foram destruídos e assolados, arruinados, quando esse ser veio. Nada lhe escapa. E aí, por ocasião dessa transgressão, veio o fogo, que está aqui referente no verso 3, à frente dele vai um fogo devorador, atrás a chama a brasa. E a fumaça, que está nos textos, também é uma referência a isso. No versículo 4, a sua aparência é como a de cavalos, como cavaleiros assim correm, estrondeando como carros, vem saltando pelo cimo dos montes, crepitando como chamas de fogo. Novamente uma referência ao juízo que esses seres provocam sobre os homens por causa do pecado, que devoram o restolho como um povo poderoso, posto em ordem de combate. Diante dele tremem os povos, todos os rostos empalidecem. Correm como valentes, como homens de guerra, sobem os muros, cada um vai no seu caminho, não se desvia da sua fileira.
Versículo 10. Diante deles treme a terra, e os céus se abalam, o sol e a lua se escurecem, e as estrelas retiram o seu resplendor. O Senhor levanta a voz diante do seu exército, porque é muitíssimo grande é o seu arraial, porque é poderoso quem executa suas ordens. Sim, grande é o dia do Senhor, e muito terrível. Quem o poderá suportar? Então, irmãos, aqui em Joel 2, inclusive a gente sabe que o exército aqui também são gafanhotos, como em Apocalipse 9. É a mesma figura usada. Animais que devoram a erva, que comem a erva da terra. E essa erva da terra representa o homem. Nós somos a erva. Toda a carne é erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Seca-se a erva, cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Então, sempre que tem um animal que devora a erva, no caso dos gafanhotos, aqui esse exército de gafanhotos, sabemos que é sobre seres espirituais, anjos caídos. E aqui está a dica para nós, que diante desse exército, a terra é como o jardim do Éden, mas atrás dele, um deserto assolado. O mesmo ser que foi até o Éden e fez de Adão e Eva, que estavam em estado perfeito, uma terra assolada, um deserto assolado, é o mesmo ser que corrompe os homens durante todos os séculos, que incentiva o ser humano ao pecado, que ensina o mal, que incita o mal, e também seriam os mesmos seres que provocariam juízo nos últimos dias, que é o contexto aqui. Se nós formos lá em Coríntios, nós vamos ver também uma referência do Senhor julgando com fogo. 1 Coríntios 3, versículo 10. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. O que simboliza isso, irmãos? Mostra que nossas obras, nossas ações serão provadas pelo fogo do Senhor. O Senhor passará sob o seu julgamento, sob o seu crivo. E assim como o fogo queima os materiais, todos os materiais são consumidos pelo fogo. Porém, alguns não são destruídos pelo fogo, mas purificados por ele, tomando uma outra forma, sendo purificados das impurezas, que é o exemplo que Paulo está dando aqui dos metais. O ouro, prata, pedras preciosas, elas passam pelo fogo, porém elas não são destruídas. Elas são limpas das imperfeições e são purificadas pelo fogo. Porém, a madeira, o feno e a palha, eles são destruídos, eles são consumidos, não sobra nada deles, vira pó, vira cinzas. E assim, todas as nossas obras passaram pelo fogo do juízo do Senhor. Era manifesto o conteúdo da obra de cada um, pois o dia, e aqui o dia é o dia do Senhor, o tempo do fim. O dia do fim, onde o Senhor iria separar joio de trigo, onde ele iria provar os corações de todos os homens, como está escrito, a hora da tentação que há de vir sobre toda a terra. Seria o tempo do fim. O dia do Senhor não é apenas o momento que ele voltará especificamente, mas
O tempo que antecede a sua vinda é o dia do Senhor. É os 7 anos de tribulação, onde o fogo estaria demonstrando a obra de cada um, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém sobre o fundamento, que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, ou seja, for achado em falta, for achado em não for aprovada pelo Senhor, assim como as obras de pecado são consumidas pelo fogo, essas obras feitas não da maneira correta são queimadas, e esse tal sofrerá ele dano, ou seja, prejuízo. Mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Toda a questão aqui da fumaça, do fogo, a fumaça que sobe do poço do abismo como uma grande fornalha, está dentro de todo esse contexto da transgressão da lei, o poder que Satanás tem sobre a humanidade é a chave do poço do abismo. E a prova das obras dos homens no dia do Senhor, no tempo do fim, sendo julgadas, sendo provadas pelo fogo. Só que tem mais um detalhe. A fumaça saída do poço, ela escurece o sol e o ar. E por que escurece o sol e o ar? Esse escurecimento, irmãos, muitos acabam interpretando como uma forma literal, um eclipse, escurecimentos literais dos céus, dos luminares da terra, ou até mesmo de energia elétrica, mas não tem a ver com isso. Se o contexto aqui é sobre Satanás e os seus demônios, seu exército de gafanhotos, vindo sobre as nações, vindo para tentar os homens, e isso gera juízo, isso gera fogo e fumaça, como isso teria a ver com um escurecimento literal do céu? Esse escurecimento, ele é o que está lá em 2 Coríntios 4, 2 Coríntios capítulo 4, verso 3. Mas, se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então, o Deus deste século, que nós vimos lá que é a mesma coisa que Jesus disse, o príncipe deste mundo, cegou o entendimento dos incrédulos. Então, a cegueira aqui, o escurecimento, tem a ver com o cegar do entendimento, assim como no princípio. Satanás enganou Eva com palavras sutis, enganou a humanidade ali no início e fez com que eles acreditassem numa mentira, acreditassem no que não era verdadeiro, cegou seus entendimentos e eles passaram a não ver mais a verdade de Deus, e sim acreditar e confiar nas promessas falsas da serpente, e ali eles caíram. Da mesma maneira aconteceria no tempo do fim, e é esse escurecimento que o texto se refere. O Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que eles não resplandecem à luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus, porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus, porque Deus, que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Então, a luz que resplandece nas trevas é sempre
a revelação da pessoa de Cristo, o conhecimento da pessoa de Cristo. É isso que traz luz às trevas da humanidade. Porém, se os homens são enganados, como Eva, eles permanecem em cegueira de entendimento, em escurecimento de entendimento. E da mesma maneira que nós vimos lá em Joel 2, e nós lemos em Mateus 24, que o sol se escureceria, a lua se tornaria em sangue. Em outro texto diz que o sol se cobrirá com um saco de silício, ou seja, ficaria negro. Todos esses versos, eles são para que a gente lembre do que Jesus disse sobre a luz do mundo. Jesus disse em João 8,12 que ele era a luz do mundo. Mas ele também disse em Mateus 5,14 que nós, sua igreja, nós, seu povo, seríamos a luz do mundo. Mateus 5, verso 14. Os discípulos, a luz do mundo. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Então o Senhor, Ele é a luz do mundo. Ele é a revelação da luz do Senhor em meio às trevas que a humanidade mergulhou após o Éden. Mas Ele também disse que nós seríamos a luz do mundo, porque se nós manifestássemos a luz dele, a revelação da pessoa dele, assim como Paulo estava falando em 2 Coríntios 4, nós seríamos a luz do mundo e iluminaríamos os que se encontrassem na casa, como ele está dizendo aqui nessa parábola. Então, quando a gente vê o escurecimento do sol e da lua e das estrelas no contexto escatológico, a gente tem que pensar que o sol, a lua e as estrelas, os astros, os luminares, apontam para o povo de Deus. Nós somos a luz do mundo. Então, escurecer o sol e o ar é enganar o povo de Deus, é enganar a consciência das pessoas, corromper o entendimento, impedir a compreensão do tempo do fim, desse dia do Senhor terrível que viria sobre o mundo. As pessoas teriam operação do erro para que dessem crédito à mentira e para que não conseguissem discernir a verdade. E isso geraria o escurecimento do seu entendimento. Tudo isso para que o povo não tivesse discernimento entre a verdade e a mentira no tempo do fim e fosse enganado, assim como a serpente enganou a Eva. E o povo de Deus, que é a luz do mundo, também seria cegado seu entendimento. Por isso é que o símbolo da fumaça escurecendo o sol é a influência demoníaca, impedindo a compreensão das pessoas do povo de Deus dos tempos atuais, dos tempos que João está vendo aqui em símbolos. Tempo esse no qual nós já estamos. Por isso mesmo, eu comecei o vídeo compartilhando o meu sonho com Apocalipse 9, que o Senhor deu em 2020, para que a gente pudesse compreender isso. Que o inimigo estava agindo nesses dias, o dia do Senhor chegou, porém a falta de entendimento seria uma peça-chave nesse tempo. Nós vimos lá em Apocalipse 9 que a fumaça do poço escureceu o sol e o ar. E o ar aí é para fazer referência às potestades dos ares, aos seres que estão causando esse escurecimento, essa falta de compreensão, essa cegueira espiritual. Para a gente se lembrar de Efésios 2, que está escrito
Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Então, nos quais andastes outrora, segundo o príncipe da potestade do ar, o espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Esse espírito que atua nos filhos da desobediência, os seres, o príncipe das potestades do ar, é este ser que está aqui gerando esse escurecimento do sol, não de maneira literal, como muitos interpretam, mas o escurecimento da compreensão. Mas aqui nós vamos ter mais uma informação. No verso 3. Também da fumaça saíram gafanhotos para a terra, e foi-lhes dado poder como os que têm os escorpiões da terra. Apocalipse 9 está mostrando uma vinda, uma liberação de um exército de espíritos que se ajuntam a esse espírito das potestades dos ares, que teriam poder sobre os homens. Esses seres estão sendo liberados, por isso da fumaça saem gafanhotos para a terra. E nós precisamos compreender quem são esses seres. Está sendo dito aqui: foi-lhe dito que não causassem dano a Eva, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. Foi-lhes também dado não que os matassem, e sim que os atormentassem durante 5 meses. Esse tempo, muitas vezes ele é interpretado de maneira literal, mas esses 5 meses não são literais. É para que a gente entenda sobre os dias de Noé. O Senhor Jesus disse em Mateus 24 que os dias do Filho do Homem, ou seja, os tempos do fim, os tempos imediatamente anteriores à sua segunda vinda, seriam semelhantes aos dias de Noé, onde comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca. E não o perceberam, até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim será também nos dias do Filho do Homem.